Eu trabalho já na parte de comunicação já faz muito tempo, né? Já tenho mais de 10 anos nessa área, já como instrutora também, já tenho mais de 10 anos. E eu vou estar falando um pouquinho sobre alguns casos e passando algumas orientações básicas para fechamento de arquivo e tratamento desses mesmos, né, para impressão. Então, a gente está fazendo essa palestra para orientar como nós devemos proceder para fechar arquivo, para trabalhar com processos de impressão, tá? Então, assim, quando a gente começa a trabalhar com um arquivo, montar alguma coisa, eu vou ser bem específica. Olha só, eu quero montar, por exemplo, vou pegar um material mais simples. Esse material, material simples, tá? Vou dizer assim. Então, assim, o que eu preciso fazer, na verdade, além da minha configuração, tá? Então, aí, o que eu vou ter? Eu vou criar, assim, alguém teve uma ideia de criar esse material. Aí, como eu preciso, o que eu preciso fazer para desenvolver esse material? Sobre isso que a gente vai falar, tá? Então, assim, aí o meu início eu vou juntar as informações necessárias, né? Aí, no caso, tem informações, é uma instituição de ensino desse material, uma universidade. Aí eu vou utilizar imagens, vou capturar recursos para poder fazer essa aplicação, né? Aí dentro eu tenho um institucional contando sobre a história da empresa, sobre o tempo que ela tem no mercado. Vou preparar todo esse material compondo com imagens e cores, tá? Para isso, eu preciso, para chegar até esse material impresso, eu junto essas informações e preparo essas informações dentro de um arquivo, tá? Assim como nós temos hoje, nós temos o Word, nós temos o Excel, onde nós juntamos ali uma porção de dados e fechamos esse arquivo para levar para algum lugar. É a mesma coisa que eu vou fazer com esse material. Junto todas essas informações dentro de um arquivo em um software específico, que aí nesse caso foi um software para editoração, né, vetorial, que a gente chama. Na verdade, é um material, é um software para ler desenhos, tá? Desenhos e elementos gráficos além de imagens, tá? Então, assim, vou juntar essas informações nesse elemento gráfico, nesse software gráfico, e aí, a partir dessas informações que eu juntei, eu preciso preparar esse arquivo para levá-lo para a impressão, tá? É sobre isso que a gente vai falar, sobre como nós precisamos preparar esse arquivo, tá? Eu não sei se você já ouviu falar, hoje em dia, a gente tem muito uma extensão, um formato chamado de PDF, conhece? Hoje até no celular, né, a gente utiliza isso, a gente tem mídias, sons, onde a gente consegue transformar esse material para o arquivo, para o formato PDF, tá? Mas você já sabe o que significa o PDF? Não? O PDF é um arquivo fechado. A gente sabe que hoje em dia a gente consegue baixar um software, né, na internet para ler aquele arquivo. Só que a gente não consegue alterar nada, não é isso? Você só consegue ler o que está escrito ali nele, entendeu? É um arquivo fechado, você não consegue mexer em nada. Isso, você não consegue alterar, tá? E a gente utiliza esse tipo de arquivo para fazer uma impressão gráfica, entendeu? Então, assim, ó, eu, por exemplo, eu crio todo o meu material, desenvolvo toda essa diagramação que você tem visto aí, aqui, por exemplo, todo esse material a gente chama uma composição, né, uma diagramação de elementos, né, uma composição gráfica que é a mesma daí, tá? E a partir dessa composição, eu vou dar alguns ajustes nesse material
para levá-lo para uma gráfica, tá? Então funciona assim. Para eu efetuar esse envio para a gráfica, eu preciso alterar algumas condições da minha imagem, do meu arquivo em si, e preciso também transformá-lo nessa condição de um arquivo fechado, chamado de PDF, tá? Então assim, ó, eu marquei aí algumas diferenças de arquivo, tá? Ó, aqui, ó, qual a diferença? Eu preciso utilizar um arquivo fechado para enviar para a gráfica, mas eu também posso utilizar como um arquivo aberto, né? Enviar também como um arquivo aberto. O arquivo aberto foi o que eu marquei ali, ó. Ele é um arquivo sem configuração específica para impressão. Então assim, ó, se eu mandar o meu arquivo aberto para uma gráfica, o que seria um arquivo aberto? É um arquivo que qualquer pessoa pode alterar. Por exemplo, se eu te mandar um arquivo no Word, você pode alterar. Não pode? Pode. Por quê? Porque ele está aberto. Quando eu envio esse arquivo de uma forma fechada, a pessoa não consegue alterar, que é no formato do PDF. Entendeu? Então, assim, quando eu envio, quando eu disparo esse arquivo de forma aberta, qualquer pessoa pode alterar o meu arquivo, né? Deixa eu voltar aqui. Isso não é aconselhável. Não, não é aconselhável, tá? Então, assim, quando eu preparo esse material para a impressão, eu tenho que levá-lo como um arquivo fechado, tá? Porque aberto, qualquer pessoa, eu até coloquei aqui, ó, as informações dele. Ó, arquivo. Quando eu envio aberto, ó, e eu preciso enviar todos os meus arquivos, né, que compõem essa aplicação. Então eu preciso enviar fontes, eu preciso enviar imagens, eu preciso enviar tudo o que eu tenho na minha aplicação, eu preciso enviar separadamente também para que a pessoa tenha lá a mesma configuração, entendeu? Então se eu utilizei uma fonte diferente, se o meu arquivo está aberto, eu preciso também enviar essa fonte para a pessoa. Não sei se você já deve ter presenciado isso, de abrir alguma coisa em qualquer outro programa, estou falando Word, Excel, porque eu não sei se você conhece os demais, tá? E, por exemplo, a fonte está pedindo aqui para trocar uma fonte, ou a fonte não é a mesma que a pessoa lá abriu. Acontece algumas vezes. Por quê? Porque na máquina que a pessoa utilizou para fazer esse arquivo, não tem a fonte, entendeu? Então, assim, quando eu envio um arquivo aberto para alguém, a pessoa que recebe, ela corre esse risco de não ter a fonte, tá? O que outra coisa pode ocorrer? A pessoa pode não ter gostado do azul que eu apliquei aqui e alterar. E eu não quero que ela altere, mas se o meu arquivo estava aberto, ela alterou as cores, tá? Outra coisa, movimentou a imagem mais para cima. Meu arquivo estava aberto, ela movimentou a imagem. Entendeu? Então, assim, quando a gente envia o arquivo aberto, a gente corre esse risco, né, de ter o nosso trabalho alterado. Coisa que não acontece quando nós utilizamos um arquivo em formato fechado, tá? O arquivo em formato fechado, que é esse arquivo PDF, ele dá para nós algumas garantias, tá? Como, por exemplo, ó, garantia no custo e no prazo da entrega. Ó, ele é 20% mais barato do que o valor, né, com o arquivo aberto, tá? As configurações que eu utilizar, as configurações que eu utilizar no meu arquivo, ela vai permanecer, então não vai alterar nada, tá? Então, por exemplo, ó, aqui esse material, ele foi enviado, que é esse que você tem aí já impresso, ele foi enviado para uma gráfica como um arquivo fechado. Então, assim, tudo o que eu determinei inicialmente, ele continuou presente, tá? Não perdeu nada. Por quê? Porque o arquivo foi fechado, tá? Aí eu envio apenas um arquivo. Quando eu envio meu arquivo fechado, é só aquele arquivo para leitura e impressão.
o valor dele, do serviço pela gráfica, fica mais barato. E eu envio de acordo com as minhas configurações, não as configurações que ele quer, mas as cores, os elementos da forma que eu quero, tá? E a responsabilidade é inteira minha sobre as aplicações e as informações que eu coloco. Ó, configurando o arquivo. A primeira coisa que eu preciso ver, eu montei lá toda a minha diagramação aí colorida. Eu preciso confirmar, verificar se as fontes do meu arquivo, se elas estão. Eu dei aí um exemplo dessa fonte chamada Angelina, tá? Só que você vê que essa fonte ela não é muito comum. Então assim, tudo que eu escrever no meu arquivo com essa fonte, eu preciso transformá-lo em uma curva. Não posso deixar como texto editável. Por quê? Pode ser que a pessoa que receba esse arquivo, pode ser que ela não tenha essa fonte. Entendeu? Então, assim, o que vai acontecer? Provavelmente, se eu não anexar a fonte ao meu arquivo ou não quebrá-la, ele vai pedir para substituir essa fonte. E aí vai dar uma diferença no meu arquivo original. Tá? Ó. Aí assim, ó, verifique outra configuração importante. Se todas as imagens que eu estou trabalhando, que eu tenho no meu arquivo, se elas estão em CMYK, tá? CMYK aí que eu estou marcando é 300 dpi. O que seria isso? Quando a gente trabalha com arquivos da impressão, eu utilizo dois modos, geralmente, para visualização de imagens, né, e visualização de arquivos. Eu utilizo o modo RGB. O modo RGB é a mistura do verde, né, red, green, blue. Só que esse modo é um modo para vídeo. Vídeo é o quê? Tudo que é TV, né? Tudo para visual. Então, como eu utilizo esse modo para vídeo, quando eu vou imprimir alguma coisa, eu não posso deixar nesse modo. Por quê? Porque esse modo trabalha com a adição da luz, enquanto que o papel ele trabalha com a subtração da luz. Então assim, quando eu vou imprimir um arquivo, eu transformo a minha imagem para o modo CMYK, que é um modo específico para a impressão, que seria a junção das cores cian, magenta, yellow e black. Tá? Tá entendendo? Então, transformei o meu arquivo para o modo de impressão, ó. Como que eu faço? Você conhece o Photoshop? Conhece? Então, ó, eu dei dois exemplos aqui. Um software vetorial, né? Por exemplo, o Corel. Como que eu faço para transformar no Corel? Ó, vou lá no menu Bitmaps, a opção Mode e transformo para a opção CMYK. Ou utilizo um como Photoshop. Altero lá no menu Image, Mode, opção CMYK, tá? Eu tenho um software aqui, eu vou pegar uma aplicação e vou te mostrar como funciona, tá? Deixa eu pegar aqui uma imagem. Ó, Hoje em dia, nós temos muitos recursos. Ó, eu tô pegando para você ver um outro material que eu trouxe também, ó, que é um folder, tá? Produto de uma empresa de cosmético, tá bom? Deixa eu pegar aqui que eu vou escolher uma pasta específica. Vou pegar uma página aqui e a mesma página que eu vou pegar em outro software vetorial. Ó, eu vou pegar... Quer escolher a página? Pode ser qualquer uma. Ó, então assim, eu tô pegando algo que foi desenvolvido para esse catálogo, tá? Eu vou pegar essas duas aqui, ó. Tá bom? Só para você conseguir acompanhar. Deixa eu ver quais são. É a 6 e a página 7. Vou achar aqui a resolução. Tá vendo que ele tá mostrando para mim já a qualidade da imagem, ó? Porque
ele está mostrando o nome do arquivo, ele está mostrando para mim, ó, a forma de recorte, crop, né? Ó, ele está mostrando também a largura de cada uma dessas páginas, tá vendo? 17 centímetros por 23 de altura. Está mostrando a proporção desses arquivos e a resolução que ele vai abrir para mim, 300 dpi. 300 dpi é uma resolução que nós utilizamos para impressão, tá? Ó, lembra que eu te falei do modo de cor da imagem? Então, ele está mostrando aqui o modo RGB. O modo RGB trabalha com vídeo. Então, eu preciso transformar o meu arquivo para o modo CMYK, tá? Dou OK. Ai, eu esqueci de achar aqui isso para poder abrir. Ó, ele abriu as duas páginas. Tá vendo que ele está com fundo transparente? Esse fundo transparente, olha como se fosse o branco do papel. Tá? Então assim, ó, deixa eu só fazer uma aplicação aqui. Vou colocar um layer. Ó. Tá vendo? É como se fosse assim, tá? O branco do papel, na outra também. Acrescento uma camada e entra com o branco do papel, tá? Tá vendo essa parte aqui, olha, onde está ocorrendo a emenda? Aqui nesse canto onde eu estou passando, ó, é a junção que ele está mostrando com a próxima página, tá? Que vai ser essa dobra aqui que ele está mostrando. Entendeu? Tá. Ó, então assim, quando eu estou trabalhando com imagens, tá vendo? Ó, o meu arquivo ele tem uma imagem bem grande, tem aplicações de textos e no outro também ele tem aplicação de textos na área inferior e imagens. Então eu preciso transformar todas essas imagens naquela configuração para o modo CMYK, tá? Então como que eu faço? Aqui as imagens elas já estão anexadas no arquivo, mas eu preciso utilizar o menu Image, a opção Mode e o modo CMYK. Entendeu? Então todas as vezes que nós estivermos trabalhando, você conhece os softwares vetoriais, certo? Qual que você mais utiliza? O Corel ou o Illustrator? O Corel? Então, pelo Corel a gente utilizaria aqui, ó. Cadê? Ó, nessa informação que eu te passei, ó. Eu vou lá no menu Bitmap, tá vendo? Utilizo lá Mode e coloco as cores para CMYK, tá? Que aí tudo que na imagem selecionada, a partir do momento que eu transformei, ele lê a imagem no modo CMYK, tá? Outra coisa, ó, então assim, ó, quando a gente inicia o fechamento de arquivo, a gente precisa converter as fontes, que é o primeiro fato que eu pontuei, as fontes diferenciadas, tá? No caso que eu citei aí foi essa Angelina. No Corel, que é o que você utiliza, como é que eu faço? Vou lá no menu Arranjo, não é Arranjo? Organizar, né? Organizar, acho que é organizar. Converter para curvas. Seleciono a fonte, vou lá em Organizar, converter para curvas. Isso. Isso é o básico, tá? Para eu levar. Então, converti a fonte. Uma curiosidade, eu não sei se você sabe, existem dois tipos de fontes, né? Hoje não é mais difundido, mas existem as fontes TrueType, né? Que eu até marquei aqui, que foram desenvolvidas pela Apple, e no final da década de 80, e as fontes Type 1, que foram desenvolvidas pela Adobe, tá? Então, por isso que a gente costuma quebrar, porque a TrueType e a Type 1, elas não se conversam, né? Então, algumas máquinas têm todas e outras não. Então, para que não corra um conflito entre elas, a gente converte, tá? Olha, eu tenho um suco aqui, se você quiser, fique à vontade, tá bom? Aí, o que a gente utiliza, né? Do menu para converter essas fontes, a gente utiliza
o menu, é organizar que chama, não é isso? Organizar, né? Que é arrange. Aí a gente utiliza a opção converter para curvas, tá? Você conhece o Illustrator? Ou não? Não utiliza? Não utiliza? Então, porque ele também tem essa opção. Bom, todos eles têm. O Illustrator, na verdade, ele é da Adobe, ele é um concorrente do Corel, tá? E o Corel Photopaint é um concorrente do Photoshop. Os dois trabalham com tratamentos de imagem, só que um é da Corel e o outro é da Adobe. Eles têm conflitos de algumas coisas, né? Tem sim, tá? Então, quando a gente quer transformar, levar um para o outro, o que eu faço? Eu exporto na extensão do outro. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com uma imagem. Gerei uma imagem, ó. Quero alterar essas luzes aqui lá no Photoshop. Então, abri essa imagem no Photoshop, fiz lá, deixei a luz mais forte. Agora eu quero levar essa imagem para o Corel. Então eu tenho que salvar numa extensão que o Corel leia, tá? Que aí pode ser, lógico, ele lê hoje, devido à concorrência, ele lê a extensão do Photoshop, que é o PSD. Mas antigamente a gente tinha que sempre salvar como um GIF, que era um arquivo super pesado, ou utilizar um JPEG, que tinha uma limitação com algumas configurações, tá? Então, hoje, o que a gente faz? Tem uma imagem, quero levar, então, mudo o modo da imagem para CMYK, isso mesmo, e salvo. Aí eu posso salvar como JPEG ou como PSD mesmo, tá? Salvei essa imagem no Corel, eu vou lá no File Import e trabalho com a imagem que eu salvei lá no Photoshop. Aí ele lê, tá? A mesma coisa seria se eu utilizasse do Corel Photopaint, né? Eu salvo lá na extensão, só que eu acho que ele já lê automaticamente. Eu não costumo utilizar muito o Corel Photopaint, então, mas ele já tem a interatividade, ele já lê automaticamente, tá? A mesma coisa acontece no Photoshop e no Adobe Illustrator. Como os dois são da Adobe, o que eu faço de alteração no Photoshop, se eu já tenho a imagem lá no Illustrator, ele já altera automaticamente, tá? Então, verifico, o segundo ponto primeiro ponto é fonte, o segundo ponto que eu listei é verificar a qualidade das imagens, tá? Ó, outra coisa que eu não falei é que eu estou marcando aí 300 DPIs. DPI, não sei se você já sabe o que significa. D é dot, P, pixel, e pixel é a pequena partícula, isso, é a pequena partícula da imagem. E I é int, que em português significa polegada, tá? Então, são 300 pontos que eu tenho em uma polegada, entendeu? Então, funciona assim, na impressão, quanto maior o número de pontos eu tenho, mais detalhes para a imagem, mais detalhes no meu arquivo e maior qualidade também para a impressão. E ele fica mais pesado por que disso? Fica mais pesado, porque você tem uma imagem maior. Tanto que você consegue perceber, quando você está trabalhando com um arquivo em web, qual o princípio básico? Deixar o arquivo mais leve, não é isso? Quando a gente trabalha para a internet, em arquivos para a internet, 72 dpi, ainda já está alto. A nossa tendência é baixar, para que ele carregue mais rápido e o internauta tenha paciência de esperar aquela página se abrir, tá? E para a impressão, não. Para a impressão, a gente tem que aumentar a qualidade desse arquivo. Por quê? Porque ele vai passar por um processo de cromia ou qualquer outro processo que seja, tá? E aí você vai ver, como você vai ter uma perda na visualização, você precisa aumentar na qualidade, tá bom? Ó, uma outra opção que a gente usa muito
é trabalhar com copiar e colar, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui. E é um recurso que para fechamento de arquivo eu não posso utilizar, tá? Então assim, ó, se eu estiver copiando uma fonte, um texto do Word e eu for utilizar, seleciono lá com a ferramenta de texto, copiei, quero usar esse texto no Corel, eu posso? Posso. Abro lá a chave de texto, né? Eu clico lá com a ferramenta de texto no Corel e colo. Eu posso usar, entendeu? O que eu não posso aqui é, por exemplo, utilizar uma imagem, ó, é fazer isso. Estou com essa imagem aqui. Seleciono a imagem, né? Utilizo lá o menu Select, a opção All para selecionar, selecionei. Edit, Copy, ó, copiei a minha imagem, tá? E vou lá no outro software, deixa eu abrir aqui um outro software, só pra gente ver essa aplicação, tá? Eu vou abrir o Illustrator só pra te explicar como funciona, mas seria a mesma coisa no Corel, tá bom? Ó, dei a ação de Edit Copy aqui, né? Edit Copy, tá? Fui lá no Illustrator agora. Vou abrir um arquivo novo, tá? Só para te mostrar. Vou abrir em A4. Vou trabalhar com a unidade de medida em centímetro, que é uma unidade que a gente conhece. E vou colar. A gente geralmente utiliza Ctrl V, né? Para colar, vou dar um paste aqui, ó. Colei. Ele nem veio. Ó, vou testar. Deixa eu verificar se aqui tem internet, só para pegar uma imagem qualquer. Ó. Seria isso, por exemplo, ó, eu quero uma imagem. Eu vou usar pelo print screen, tá? Só pra gente entender o conceito, ó. Print screen ou copiar, tá? Deixa eu ver se leva essa matéria. Aí você consegue ver, ó. Abre. Peço para copiar, tá vendo? Eu não posso utilizar esse recurso nesse material. E aqui eu peço para colar. Ó, colei. Eu não posso fazer isso para um arquivo de impressão. E é algo muito comum que a gente costuma fazer. Pegar alguma imagem da internet, copia e cola. Eu não posso fazer isso. Todas as vezes que eu quiser utilizar uma imagem da internet, eu preciso. Já é ruim porque ela já é uma imagem de baixa qualidade, certo? Mas se eu, de repente, for utilizar um banco ou trabalhar com uma imagem maior, eu não posso vir aqui na internet, como eu tenho aqui, ó, copiar. Eu tenho que salvar o arquivo. Salvo a imagem. Quando eu salvo a imagem, eu venho no software e peço para importar, que no caso seria o Place. E aí eu indico a pasta que eu salvei e abro essa imagem aqui. Por quê? Porque quando eu utilizo a ação de importar, eu trago a imagem com as condições, com o modo de impressão, certo? Ceramic real dela. Quando eu trabalho com a opção de copy-paste, que seria copiar e colar, eu trabalho somente com a qualidade de visualização de tela. Entendeu? Então, tudo que eu colar, ele não vai dar uma qualidade de 300 dpi ou uma qualidade ideal para o processo de impressão, tá? Ficou claro? Então, aqui, ó. Vou deixar aqui aberto, caso a gente precise de mais alguma configuração. Deixa eu voltar nessa parte aqui. Ó, então, sempre trabalhar, né,
verifiquei não utilizar o copy-paste, né, nesse caso, exceto para textos editáveis. Textos editáveis que eu falo é o seguinte, ó, eu estou trabalhando aqui com o PowerPoint, ok? Tá, se eu selecionar esse texto aqui, ó, der arquivo, página inicial, copiar, voltar lá no Illustrator, por exemplo, e colar, o que você acha? Eu posso utilizar ou não posso? Por quê? Não, ele não tem fundo, ó. Aqui é só uma caixa de texto. Ó, tá vendo que ele tá transparente? Então, assim, eu posso usar esse texto. Nesse caso, eu posso. Por quê? Porque é um texto totalmente editável, ó. Ele é livre, tá vendo? Olha. Eu posso aumentar. Ó. Eu abri uma caixa de texto por aqui, ó. Tá vendo? É um texto livre. Eu posso fazer isso, porque eu consigo editar e alterar as configurações dele. Entendeu? Agora, da imagem, não. A imagem, quando ela vem da internet, ela só vem com aquela qualidade mesmo. Não dá para fazer mais nada. Entendeu? Então, quando for texto e eu for editar o texto, eu posso. Porque imagina, ó. Aqui é certo, é um texto curto, mas olha só que interessante. Eu trouxe um outro material aqui para mostrar, onde nós temos muito texto. Um livro, só tem texto. Então, assim, eu não poderia utilizar esse material, como que eu vou digitar todo esse material no Illustrator? E se a versão que eu tenho, o dicionário não está convertido, o revisor ortográfico não está traduzido para o meu português? Como que eu vou corrigir? Vou lançar um livro com erros ortográficos? Não posso. Então, assim, eu poderia utilizar o Word ou um outro editor de texto que tenha um revisor gramatical, né, ortográfico também, e faço todas as correções. Depois que eu fiz isso, eu importo esse texto dentro desse, entendeu? Então eu poderia utilizar o Illustrator, poderia utilizar o Publish, poderia utilizar o InDesign para fazer essa edição, para fazer essa configuração do meu arquivo depois de digitar, entendeu? Ou até mesmo o Illustrator, tá? Pode também. Para você digitar, por quê? Porque é um material comum, né? Olá, entendeu? Que é um material comum, tá? E é um software que geralmente todo mundo tem, né? Pode ser que a pessoa que digitou, que escreveu, aliás, o livro, ela não tenha um software específico para trabalhar com a edição de texto, mas voltado para a área gráfica como nós precisamos. Entendeu? E existe? Existe. Para a área gráfica é o InDesign, isso, que ele trabalha, na verdade, com configuração para a área gráfica. Tá? Eu poderia utilizar também o Illustrator como o próprio Corel. O Corel não é muito bom para texto, né? A gente sabe, para textos longos, para longas páginas, não é bom. O Illustrator também não. Aí a gente utilizaria um editor, um software específico para editoração, que seria o InDesign ou o Publish. Entendeu? Tá. Ó, então foi um outro aspecto que eu citei aqui, que era não utilizar, né, essa opção de copy-paste para imagens e outros elementos, trabalhar somente com copy-paste no caso de edição de texto, tá? Ó, verifique se todas as cores utilizadas estão em CMYK, tá? No caso da Adobe, eu até citei aqui, que a gente utiliza muito, uma versão chamada de Adobe Color, que é um editor, não sei se você já ouviu falar, que na verdade é uma janela de cores atualizadas, né? Vou te mostrar aqui. Ó, no Corel, onde a gente vai?
a gente tem a configuração lá na palheta. Assim que a gente abre o Corel, a gente vê lá já a palheta de cores mostrando as cores em CMYK, não é isso? Na parte inferior ou na lateral onde ela fica, as cores já aparecem em CMYK. E quando você seleciona um elemento no Corel, ele já dá lá na barra de status a formatação daquela imagem para CMYK ou daquele elemento das cores convertidas em CMYK. No Illustrator, onde que eu encontro? Ó, eu utilizo a biblioteca, ó, tenho aqui, ó, padrão SWOT, está vendo? Básica CMYK, utilizaria essa, tá? A informação que eu estou citando aqui, ó, de utilizar o Adobe Color, ó, seria essa informação que nós temos aqui no Window Extensions, ó, Color. Esse Color, olha, são cores, tá vendo? Que eu posso aplicar no meu arquivo, só que ele não está convertido para o modo CMYK, tá? Então eu não preciso, quando eu for utilizar as cores, converter as cores para o modo CMYK, para na impressão ela sair com a qualidade, com a visualização que eu tenho no original, tá? Outro ponto que nós temos aqui para ajustar. Eu posso trabalhar também com cores, além das cores em CMYK, com cores Pantone. Já ouviu falar em Pantone? Então, aí sabe o que é? Já utilizou? Não? Tá. Então funciona assim. Eu vou pegar uma cor aqui mais tradicional, que você conheça, de um produto que você conheça para ficar fácil. Olha. Eu tenho aqui um manualzinho de um fornecedor, né, de acabamento chamado VPAC, não sei se você já ouviu falar. A cor desse fornecedor, ele não tem aqui, mas eu vou dar um exemplo. Ó. Imagine esse vermelho, o vermelho McDonald's. Estou imprimindo esse vermelho aqui no Brasil, certo? Eu fiz lá a minha configuração de vermelho, se eu já inteira em black, consegui o vermelho. Só que imagina esse vermelho impresso lá no outro lado do mundo. McDonald's é uma marca conhecida mundialmente, certo? Então assim, imagine para eu conseguir ter a mesma harmonia, para ter a mesma cor aqui no Brasil e a mesma intensidade da cor do outro lado do mundo, lá nos Estados Unidos. Então assim, para que isso ocorra, eu preciso utilizar esse Pantone, tá? Que são as cores especiais. Para que eu utilizo esses catálogos, né, que é a sugestão, onde eu tenho a mesma configuração de cor. Esse catálogo, por exemplo, eu quero utilizar esse vermelho aqui que ele está mostrando. Esse vermelho ele vai ter um número. Então eu forneço esse número para a pessoa que vai imprimir isso do outro lado do mundo. Olha, o vermelho é vermelho, Pantone, número tal. Então a pessoa do outro lado do mundo vai procurar o vermelho, Pantone, número tal e vai fazer a impressão do catálogo, vai sair da mesma coisa. Entendeu? É assim que a gente trabalha com Pantone, tá? Então isso acontece em várias coisas. Hoje em dia, quando a gente vai fazer uma marca, por exemplo, a gente utiliza a marca também como Pantone, tá? A cor da marca, a gente indica também a cor Pantone. Pantone, na verdade, é uma marca, tá? É uma marca para cores especiais. Para eu ter acesso a essas cores, eu preciso adquirir esses catálogos, tá? Um catálogo desse aqui custa em média de 200, 300 reais hoje, tá? Para adquirir essas configurações. Eu tenho aqui numa feira uma amostrinha básica de Pantone. Deixa eu verificar assim. Ó. Para você, não sei se você tem acesso. Ó, aqui eu tenho assim
básicos. Entendeu? Então, assim, eu pego, por exemplo, eu quero imprimir com esse verde. Eu vou indicar, tá vendo, ó, o código do verde aqui, que eu vou trabalhar, tá? Lembrando que C significa brilhante e U significa fosco, tá? Então, o fosco é o quê? Papel, né? Todas as vezes que eu for utilizar... Hã? Isso. Todas as vezes que eu utilizar lá a referência para D e U, eu estou dizendo que eu vou imprimir no papel fosco. Quando eu utilizar para D, não, tá errado, tá certo, né? Tá aqui. Não, é isso mesmo. Para D e U é fosco. E para C é brilhante. Tá? Eu vou mostrar aqui agora. Como a gente faz para poder transformar um arquivo, para fechar um arquivo mesmo, tá? Que até agora eu só falei, né? Mas como que a gente fecha? Ó, vou pegar esse mesmo folder e vou pegar essas páginas que nós temos, que foi a 6, a 7, é isso? Ou assim que é a 6? Não me recordo, peraí. 6 e 7. Ó, eu vou abrir as páginas. Vou abrir as 6. Eu não sei se deixa eu colocar nessa versão as duas, mas eu vou tentar. Ó, lembra que eu te falei da fonte? Tá vendo que tá aparecendo? Por quê? Porque eu não trouxe as fontes desse arquivo. Entendeu? Então, assim, a outra pessoa que abrir do outro lado, ela vai ter o mesmo problema. Entendeu? Se eu não trouxer, se eu não levar para ela as fontes, ou se ela não tiver as fontes instaladas. Por quê? Olha só, aqui está dizendo que eu utilizei a fonte, você consegue ler aí? Helvética, não é isso? Helvética. A fonte helvética ela é uma fonte paga. Eu preciso pagar para adquirir essa fonte. Entendeu? Então, assim, pelo método comum, eu não tenho acesso. Se eu não entregar essa fonte para a pessoa que está imprimindo o meu arquivo, e se ela não tiver, vai dar uma diferença, a fonte vai ser convertida. Mas eu posso mandar o arquivo da fonte também, junto? Sim, isso, para não ter esse problema. Ele abre, se não abrir, ele pega a fonte e instala. Isso mesmo, tá? Nesse caso aqui, ó, ele vai converter algumas coisas. Ele já está mostrando para mim, tá? Então, assim, ó, eu vou transformar, eu vou utilizar essa página, ó, para fazer esse fechamento. Deixa eu só liberar aqui. Vou tirar essas marcas de corte. Vou tirar essas informações. Ó, eu tenho essa página. Deixa eu ver se ele criou a segunda página. Não criou a segunda página. Aí eu posso definir, eu vou utilizar a página da imagem também. Abrir, né? Ah, outra vantagem. Quando a gente trabalha com o código que você tem aqui, versão? É o 4. X4? Tá. Então, ele já abre arquivo PDF. Não sei se você já testou, né? Ele abre arquivo PDF, tá? Então, algumas informações em PDF, você já consegue abrir nesse código. Essa é a vantagem dos softwares vetoriais. Se eu tentar abrir no Word, eu não vou conseguir abrir, mas se eu tentar no Photoshop, no Illustrator e no Corel, eu já consigo abrir um arquivo PDF, tá? A não ser que eu salve com as versões antigas. Ai, não deu a configuração, peraí. Então, assim, aqui eu quero te mostrar como a gente faz então para fechar. Eu vou usar. Vou fechar esse. Vou usar essa página aqui mesmo, que a foto da moça estava mais bonita, né? Deixa eu ver. Vou pedir de novo. Uma 4, ok. Vou fechar esse, não quero salvar. Vou pedir a página daquela moça para
para a gente trabalhar especificamente na página dela, tá? Ó, o que você não entender, você me interrompe, porque eu vou falando, e eu, como para mim é claro, então pode ser que para você não seja, então eu gostaria que você perguntasse, caso você não entenda. 7. Ó, tá dando alteração de fonte, tá vendo? Ó, veio, abri a página. Então eu quero... Vou tirar isso daqui pra gente fazer de novo, tá? Ó. E as informações de texto de quando ele foi gerado. Ó, eu tenho aí essa página, certo? Essa. Tá? Eu vou fazer o fechamento de arquivo dessa página. Ó, vou lá no menu, no File, né? No Illustrator eu consigo salvar, mas caso você vá utilizar o Corel, você tem a opção Publish to PDF, ou que seria preparar para PDF ou preparar para Biro, tá? Que aí você utilizaria. Por isso que eu coloquei no finalzinho aqui da nossa introdução só File, né? Ó, File e PDF. Na verdade, o PDF aí você vai utilizar Publish to PDF, que é lá preparar para Biro, ou utilizar ou do software que você está trabalhando, a opção para salvar como PDF, tá? Aqui no caso do Illustrator eu utilizaria Save, ó, salvar como, e aí eu vou indicar, vou colocar aqui como teste, tá? Teste, só para a gente identificar essa página, tá? Ó, aqui ele já está mostrando para mim salvar, né, como tipo, ó, ele está mostrando o tipo de arquivo que eu vou utilizar. Posso utilizar como Adobe Illustrator ou como Adobe PDF, tá? Aí no caso aqui eu estou fechando meu arquivo, já salvo como PDF. Só tem uma página, peço para salvar. Olha, aí eu vou para a configuração do meu arquivo. Para a configuração do meu arquivo, quando eu utilizo a configuração tradicional, ele mostra aqui, ó, já um padrão, uma configuração padrão do Illustrator, que aí o que ele vai fazer? Ele vai preservar, ó, as edições compatíveis com o Illustrator, tá? Se eu utilizar aqui, ó, a opção padrão para impressão segmentada para que ninguém consiga alterar, eu tenho que utilizar aqui, ó, PDF X1A. O que significam essas extensões? Elas são compatíveis com todos os outros fornecedores, com todas as outras gráficas, tá? Então eu teria que utilizar aqui, ó, padrão 2001. Só que repare, quando eu habilito esse padrão 2001, desabilita a compatibilidade de edição do Illustrator. Entendeu? Então eu não consigo mais ficar editando como se fosse um arquivo comum, tá? Fechou totalmente. Fechou. Aí eu vou utilizar compressão. A compressão é a opção, outra coisa, deixa eu só retornar aqui uma informação. Ó, quando eu utilizo esse PDF X1A, a versão 2001, a compatibilidade de Illustrator, olha só, cai para 4. Entendeu? Então, assim, ó, hoje nós já temos PDF até a versão 8.1.7, certo? Quando eu utilizo esse padrão 2001, a minha compatibilidade cai para um visualizador formato 4. Entendeu? É um PDF bem antigo. Entendeu? Então eu consigo visualizar a partir dessa versão. Compressão. A compressão, ele está mostrando aqui formato zip, tá? O que seria um formato disponível, adaptado para imagens e arquivos para impressão em grande porte, tá? Pode pegar. Ó, aqui ele vai perguntar se eu quero colocar marcas de corte no meu arquivo.
Aqui ele está mostrando marcas e sangrias. Você já trabalhou com sangria? Conhece? Tá. Então elas funcionam assim. Eu vou habilitar aqui no Illustrator para você ver. File, Document Setup. Ó, aqui é sangria. Então eu vou colocar 4 milímetros. A sangria é isso aqui, ó. Tá vendo esse arquivo? Ele tem essa marca aqui, ó. Meu arquivo, ó, se eu pegar o original, sabe esse original que eu te entreguei? Esse. É desse. Ó, aqui é uma prova de cor. Se eu te entregar esse original, olha onde ele termina. Tá vendo que sobra um espaço? Ó. Para que, o que significa esse espaço? Esse espaço que está sobrando é a sangria. Tá? E no que ele é útil? Por exemplo, se eu deixo o meu arquivo terminando exatamente aqui, ó, quando eu for cortar esse papel, o que vai acontecer? Todo o material é impresso no papel branco, certo? Então, se eu deixar assim, pode ser que quando eu for juntar aquele milheiro, né, para efetuar o corte, pode ser que fique com uma ponta branca. Ó, pode ser que meu arquivo termine assim. Entendi? Para não acontecer isso, eu deixo essa sangria. Entendeu? Eu deixo meu arquivo estendido em todas as áreas, com uma distância de 3 a 4 milímetros, para quando eu for efetuar esse refile, eu não fique com essa aresta branca. Eu continuo com o meu arquivo naturalmente. Entendeu? É isso. Então assim, ó, eu estou habilitando aqui só para te mostrar, tá? Ó, quando eu habilito, ele vai aparecer essa margem, que é a margem da sangria. São 4 milímetros a mais, tá? Deixa eu só verificar qual o tamanho, tirando 4 milímetros. Eu vou reduzir um pouquinho esse aqui, só para a gente conseguir configurar, tá bom? E você conseguir ver a sangria. Essa imagem ela tem 15. Menos 8 dá 13, 17. Peraí. Então 15. Eu vou linkar aqui. Ó, esse arquivo tem 17, tem que tirar 8, vai dar 4 milímetros e 4 milímetros. Vai ficar com 16,5. Eu vou colocar 16,5. Só pra gente finalizar aqui, entender, tá? Não, teria que tirar mais. Aí. Aqui. 15,5. Aí tá bom. Ó, só para você entender. Então assim, ó, quando eu faço a sangria, quando eu aplico a sangria, tá vendo, ó? Ela tá ficando por fora. Ó. Tá? Vou esticar aqui um pouquinho só para você entender. Ó, isso aqui é a sangria. Então quando eu cortar, isso aqui vai sair tudo, ó. Certo? Só vai ficar essa parte interna. Então aí eu volto lá naquela mesma configuração que nós estávamos, fechamento, aí eu coloquei como teste, né? Dei salvar, pedi para utilizar aquele formato antigo, a compressão a gente falou, marcas. Ó, então o que eu vou acrescentar nesse arquivo? As marcas que ele está falando são essas aqui, ó. Essas marcas, chamadas de marcas de corte, que servem para quê? Para eu efetuar o refile, tá? Então, marcas de corte, que é essa daqui, Trim Marks, quero.
Marcas de registro. Marcas de registro, eu não tenho nenhuma aqui com marcas de registro, mas é aquela bolinha, né, que fica. Eu vou habilitar só para você, é uma mira que fica, na verdade, para a gente conseguir ajustar, né, o papel. Marcas de cores também. Eu vou mostrar essa aplicação no arquivo que a gente vai gerar aqui. Page Information, são essas informações que nós temos aqui, ó, tá? No meu arquivo. Então, habilito também. Aqui é o texto da marca, né? Ó, que ele vai ser aplicado. Trim Mark, aqui é a espessura desse ponto aqui, ó. Tá dando meio ponto que ele tá aplicando, tá? Desse fio aqui. Então, qual a espessura? Tá aí. E a distância desse ponto, dessa linha, pro meu arquivo, tá? Aí, tá vendo que abaixo ele tá mostrando assim, ó, sangria, usar as configurações de sangria do documento. Quais são as configurações? Nesse arquivo original, eu coloquei com essa distânciazinha aqui de 4 milímetros. Então, do final do meu papel para fora, eu tenho 4 milímetros, tá? Entendeu? Então, eu utilizo aqui, ó, 4 milímetros. Output são as informações de saída, tá? Onde ele já mostra para nós, tá vendo, ó, um padrão de cores, ó. Um padrão, o formato de cor padrão, tá? A não ser que, eu só vou mudar isso se o meu fornecedor, por exemplo, se eu for trabalhar com uma revista, eu quero mandar um arquivo fechado para sair na editora na época. Então, assim, eu preciso entrar lá nas configurações de arquivos da editora Globo e verificar se tem alguma configuração diferente, tá? Mas isso é específico daquela empresa. Se eu estou deixando comum, eu não preciso fazer a alteração, tá bom? Ó, aí Advanced é a porta batendo por causa do vento. Advanced é a resolução que ele mostra para mim aqui, ó, para a aplicação. Eu sempre trabalho com essa média, tá? Segurança, ele não nem habilita para mim. E o sumário é o resumo de todas as informações, olha só, que eu utilizei, tá? Aí ele mostra, aqui, ó, ele está mostrando assim. Se eu salvar esse arquivo com essa compatibilidade, ó, pode ser que alguns efeitos de transparência sejam desaparecidos, né? Ele achate, ele mescle, tá? Então ele está me informando aqui. Ó, outra coisa, eu tenho alguma imagem aqui que está com 72 dpi. 72 dpi é o quê? Imagem para internet, não é imagem para impressão. Entendeu? Então ele já está mostrando aqui para mim. Ó, peço para salvar. Ok. Está processando. Eu vou abrir o arquivo teste, que é esse aqui. Olha, tudo que nós habilitamos, ó, marcas de registro, tá vendo? Marcas de corte. Lembra? Deixa eu fechar isso aqui. Olha lá a distância que nós marcamos. Ó, olha a distância que nós marcamos de 4 milímetros. Então, quando eu for cortar, ele vai cortar aqui, ó. Ó, aqui. Essa área aqui ele vai tirar fora. Entendeu? Ó, essa área aqui também ele vai tirar fora, ó. Entendeu? Isso no arquivo todo. Quando a gente habilitou lá opções de palhetas de cores, ó, ele vai mostrar essa palheta aqui para facilitar na hora da impressão se eu tiver alguma coisa para calibrar, ó. E aqui ele vai dar as informações de cores que eu estou utilizando. Ele está utilizando nesse meu arquivo CMYK, ele está utilizando mais algumas cores especiais, tá?
Isso é meu arquivo fechado. Entendeu? Já está prontinho. Já está pronto para impressão. Tá? Aí eu vou entregar esse arquivo para a gráfica. Geralmente, quando eu carrego esse arquivo para levá-lo para uma gráfica, esse arquivo ele vem grande, ele não é um arquivo pequeno. Por exemplo, ó, o original desse arquivo, eu fiz um teste aqui, certo? Mas o original dele, ó, só para você ter uma ideia, tá dando, ele não deve estar com qualidade alta, porque ele está dando 43 megas, tá baixo, entendeu? Então, assim, como você poderia transportar esse arquivo para a gráfica? Não dá para transportar por um e-mail comum, né? O e-mail a gente sabe. Hoje já tem suportes maiores, mas se a gente vai trabalhar numa empresa, esse arquivo ele está em média com um arquivo, um provedor de empresa com 10 megas, não é isso? Não passa mais do que isso. Hoje as nossas caixas comuns, elas passam por volta de 10 a 12 megas, não é isso? Não é mais. Ou até menos, até 7, né? 6 megas. Então, assim, eu poderia utilizar hoje aquelas opções de serviços para armazenamento de arquivo digital. A gente tem o Google, né? Que tem o Google Docs, a gente tem o Dropbox, esse Dropbox também, que eu consigo subir o meu arquivo, né, para essa plataforma, e lá a outra pessoa que vai, eu passo a senha, né, e passo a configuração para a pessoa da gráfica consegue baixar, tá? Quando eu quero aplicar um efeito especial, tá? Ó, aqui, por exemplo, eu fiz uma aplicação especial, tá vendo? Não sei se você consegue ver. Uma aplicação de verniz. Entendeu? Então, como eu faria para aplicar o verniz? Ó. Eu crio o meu arquivo com desenho das áreas que eu quero verniz. Você entendeu? Então, por exemplo, ó. Aqui eu quero verniz em toda essa parte, olha. Tá vendo? Você consegue ver? Toda essa parte. Quero um verniz no texto. Ó. Apliquei o verniz, uma área no texto. Quero um verniz no logo, ó, no logo, no texto e no logotipo lateral. E atrás também, quero um verniz aqui. Isso é dito a gráfica. Isso é dita gráfica, isso através da ordem de serviço. Então, quando você faz a rotação do serviço que você quer, você já inclui isso também. Você quer verniz nessas partes. E aí você vai desenhar no Corel as áreas que você quer o verniz. E mandar a parte. E mandar também no mesmo arquivo. Pode ser a parte também. Para a gráfica, tá? Ó, aqui, por exemplo, eu mostrei para você, quando a gente manda esse arquivo para a gráfica ela se responsabiliza em entregar para nós uma prova digital desse arquivo, tá? A prova digital é o quê? É uma prova com a fidelidade da cor, tá? Então é isso que ela vai Isso antes de rodar o trabalho, tá? Antes da impressão. A prova da cor seria essa. Essa prova vai ser utilizada como referência para imprimir o seu trabalho. Entendeu? Que é isso daqui que você já viu, tá? Eu tenho uma outra prova aqui, ó. Essa prova é a prova desse material. Tá vendo? Que é chamado de prova heliográfica. Ó, essa prova, na verdade, tá vendo que ela não tem qualidade? É uma prova C. Ó, é só para conferência de conteúdo, tá? E essa daqui é uma prova, é o material de impresso original. Então, assim, eles enviam a prova digital quando é para arquivo simples. Esse arquivo aqui, ó, é simples. Só tem uma dobra. Certo? Frente e verso. No caso de um livro, não dá para só conferir uma página, tem que conferir tudo para ver se tudo vai sair certo.
Então, eles mandam uma prova heliográfica.